Estamos começando mais um podcast aqui, o Eu Posso Podcast. Estou recebendo aqui a Thalita e a Thaline, né? E vieram aqui prestigiar esse primeiro, o podcast número 1, né? Número 1 do Eu Posso, né? Sejam bem-vindas. Para você que não me conhece, eu sou Jorge Morgado. E a gente vai falar aqui de assuntos que envolvem negócios, empresas, gestão de pessoas. Sejam bem-vindas, meninas, aqui ao Eu Posso Podcast. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco do trabalho de vocês. Maravilha. Eu me chamo Thalita Barbosa. É uma honra estar aqui como convidada, né, no primeiro já podcast do Eu Posso. E eu me chamo Thalita Barbosa, sou consultora, mentora, psicóloga organizacional e hoje nós atuamos dentro das empresas voltada à gestão de pessoas. Então, a gente tratamos lá desde a parte da identidade organizacional, que é construir missão, visão, valores, até treinamento, pesquisa de climas, recrutamento e seleção. Então, tudo voltado à gestão de pessoas. Esse é o trabalho que hoje a empresa Osiex entrega. Maravilha. E a Thaline lá, ela tá lá complementando o time. São 3 irmãs, né? Isso. Tá faltando uma aqui, mas eu pego ela na próxima. Pronto, quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu me chamo Thaline Barbosa, sou farmacêutica, faço parte aqui da Osiex Soluções e nós estamos com essa missão de impulsionar pessoas, empresas, negócios a crescerem e alcançarem a alta performance. E como eu gosto sempre de falar, né, que negócios e pessoas são um ecossistema que andam juntos, né? Então, sem pessoas não tem negócio, sem negócio não tem pessoas felizes, com qualidade de vida e saudáveis. Muito bem. Como foi que vocês escolheram o nome da empresa de vocês? Eu acho bem ousado mesmo. Eu queria que vocês contassem um pouco da história da Pode Ousar, né? Pode Ousar um dos nossos... Pode Ousar é o slogan, é o bordão. É do nosso podcast. Ousex, né? Ousex. Como foi que surgiu esse nome, Ousex? Pronto. A Thalita iniciou em 2021, né, a empresa. E antes ela usava o nome dela, Thalita TB, né, Thalita Barbosa. E de lá pra cá não foi abrir o CNPJ e aí o nome. Né? Não pode ser só Thalita Barbosa, que nós estamos aqui. Também no momento de patentear, né? Já tinha uma outra empresa, por isso aí já entra um negócio importante sobre negócios e a importância de você registrar a marca. Isso. Então, na época que nós abrimos em 2021, nós não buscamos isso, porque o empreendedor brasileiro ele tem isso, né? Começar, ele só quer começar ali e quando vê o negócio dando certo é que ele vai se preocupar com as coisas estratégicas. E o primeiro erro já de cara que nós tivemos foi esse, lá em 2021. Começamos com o TB, realmente, foi. E 2 anos depois, quando nós fomos registrar a marca, porque o CNPJ ele já existia, mas quando nós fomos registrar a marca, tinha lá já uma outra empresa na mesma área de consultoria empresarial, já com essas iniciais TB. E aí, não, Thalita, se a gente pode até entrar, né? Lá a nossa advogada que trabalha com patente de marcas, ela disse que a gente pode até entrar, mas possibilidade de perder é muito grande. Então, eu oriento vocês buscarem outro nome. E aí foi quando ela que já era mentora, então ela chamava todo mundo, os seguidores dela no Instagram de ousadas, de ousadas, né? Ela falava mais com o público feminino. Sim. E aí nasceu também da nossa ousadia, da nossa história mesmo, que a gente viveu muita escassez, de uma família, né, de um empresário que faliu nos anos 2000. E aí nasceu esse desejo no nosso coração, né, de continuar. Porque o nosso pai, ele errou na gestão também, teve esse improviso, né, durante ali os anos 2000. E aí pronto, nós temos que ser ousados, não tem como continuar no mesmo lugar, tem que ir na ousadia. E aí veio o nome Ouse e o X aí de 10 vezes mais, porque nós tivemos que fazer isso. Nós passamos por muitas dificuldades, mais de 10 lares, ficamos sem casa, moramos em casa de taipa, de barro, caiu, foi erguida de novo, caiu de novo. É muitas histórias. A gente se separou, teve uma época que cada um foi morar em uma casa diferente, porque não cabia todo mundo em uma única casa, e cada um foi pegar a melhor amiga.
Meu pai para casa dos pais dele na época, né, das irmãs deles, a minha mãe também na casa da irmã dela. E a única coisa que segurava a gente, que a gente sabia que nós íamos vencer, que nós íamos nos unir novamente. Então a gente tem um, assim, um laço muito grande, né, enquanto família, porque nós passamos por todo esse processo e em nenhum momento nenhum deixou o outro cair. A gente realmente Estava sempre junto ali se segurando. E aí, ousadia é um ato de coragem, né? De fazer, de se movimentar e, de fato, fazer acontecer. E foi o que nós fizemos. Todos nós saímos de onde nós estávamos, se formamos, trilhamos nossa carreira e estamos aí ajudando outras pessoas. E tem tudo a ver com a escolha também do nome aqui do podcast. Eu posso, né? É uma frase que eu sempre carrego com ela. Eu posso, eu quero, eu consigo. E vocês, quando vocês passaram por essas dificuldades, que são várias, né? Vocês foram muito resilientes, né? A família, mesmo morando em casas diferentes, conseguiram aí se unir de novo e dar a volta por cima, que isso. Eu acho que todos nós, todo brasileiro passa por dificuldade, né? Principalmente quem é empresário, né? Dentre os investimentos que tem, dentre os vários investimentos que tem, ser empresário no Brasil é um dos mais arriscados. É verdade. Então, qualquer empresário está sujeito, né, a dar um passo em falso e realmente ter algum problema financeiro que vai afetar os negócios e também a família, né? E ele já tinha 70 colaboradores na época, tinha a sede mais 2 filiais. Então era um negócio realmente já... mais 2 filiais. Tinha a fábrica e as 2 filiais. E nos anos 2000 realmente quebrou, não conseguiu ter a gestão de crise, não tinha caixa para segurar o negócio. Teve que vender o que tinha para realmente quitar dívidas, alguns terrenos, realmente... E ficou sem nada, sem nem a casa realmente para morar. E aí, isso que você trouxe é muito válido. E esse ano que a gente está passando, o ano é difícil, né? Esse ano de 2026, próximo ano também tende a ter uma grande dificuldade, né? Por tudo que a gente está passando aí na economia, enfim. E eu tenho certeza que toda essa história, né? Vocês foram buscar conhecimento, né? Cada um tem uma formação e hoje vocês conseguem ajudar empresários que também têm negócios, né? Às vezes tem dificuldade, às vezes o negócio... A maior dificuldade hoje, eu acho que de quem tem empresa esse ano, vamos botar aqui, né? Vamos botar do ano passado para cá, a gente gerir pessoas, né? Que é o que vocês são especialistas aí. E me fala aí, quais são as dificuldades que vocês encontram no mercado? Por exemplo, tem muito empresário buscando talentos, buscando colaboradores. E como é que vocês estão enxergando aí? Eu vejo muito empresário reclamando que não tem mão de obra, que está escasso, que ninguém quer trabalhar. Qual é a visão de vocês sobre isso? Olha, hoje são inúmeras as dificuldades, realmente está um apagão de talentos de fato, né, a nível Brasil. E o que a gente percebe? Hoje a empresa que oferece melhor benefício, muitas vezes nem é o salário, mas é a cultura realmente da empresa. Então, hoje, aquele colaborador, e quanto mais essa vaga é mais estratégica, mais isso é frequente. E a operação, ela já está fazendo isso. Antes ela tomar a decisão, ela sempre vai buscar a empresa, a cultura, ela busca saber se tem alguém que já trabalha lá para saber como é que é. Então, eles buscam muito a questão da cultura da organização. É a cultura flexível, é a cultura que me permite falar, que me escuta, né? Então, tudo isso, realmente, eles avaliam. Então, aquelas empresas que têm uma cultura realmente forte, uma cultura que vende realmente, levanta a bandeira da qualidade de vida, do cuidado do colaborador, elas estão na frente. Hoje mesmo, não foi lá na nossa empresa, a gente fez uma integração, hoje recebemos alguns novos colaboradores, e elas falaram assim, meu Deus do céu, mas vocês são diferentes, porque lá nas empresas que nós viemos, nós éramos judiadas, e aqui vocês estão preocupando com a nossa saúde, porque, por exemplo, só no ato da integração, nós demos lá a garrafa, né? Demos a fruta, tudo isso são códigos que reforçam a nossa cultura, que é cuidado com a saúde. Então, tudo que tinha lá que fazia parte do nosso kit de integração,
tinha a ver com o que nós queríamos falar sobre a nossa cultura. Então, aqui a garrafa, a importância de vocês beberem água, porque vocês não sabem o que é ter uma dor ali nos rins, né? E ela disse, meu Deus do céu, tipo assim, elas estavam achando estranho a forma da gente falar, porque vinham de uma cultura realmente que as violava, que elas realmente achavam adoecedor, né? De fato. Então, é totalmente diferente. Então, assim, você vê que aquele primeiro momento é um momento que você, nem que você passe 4 horas, tá? É um investimento realmente, de fato, de você mostrando qual é a cultura da sua empresa. E isso começa lá na seleção, na verdade. Lá na entrevista você já vem falando como é que é a tua empresa, o que é que a gente prega, o que é que a gente não prega, o que é que você vai encontrar dentro da organização. E aí esse primeiro passo, depois que o colaborador entra, já é a integração. E ali tem que ficar muito claro realmente a cultura. Então, essas empresas que têm tudo isso, né, que buscam, e às vezes a gente fazer o básico, gente, porque, por exemplo, uma integração que eu estou falando aqui é o básico. Se a gente for olhar, talvez o custo nem foi muito grande realmente lá do nosso kit de boas-vindas, mas tudo que tinha lá falava algo sobre o que a gente queria, sobre a nossa cultura, do que a gente queria fortalecer. Então, só o fato de dizer assim, ó, vocês têm que beber água para cuidar da saúde de vocês, para ela representou, meu Deus, vocês cuidam da gente, lá a gente era judiado. Então, olha só, pra gente, qual é o benefício? Porque se elas não estão doentes, elas não vão se ausentar, né? Não vão colocar um atestado. Vai ter uma abstinência, né? Isso, não vão ter absenteísmo, não vou ter que pagar mais alguém ou um freelance para cobrir no dia que ela não vai. Então, assim, tudo tem ali realmente uma estratégia, tem uma estratégia realmente de negócio. Então, essas empresas que têm esse olhar, elas estão na frente desses outros empresários. E o que a gente vê muito ainda em algumas empresas é esse pensamento, eu estou aqui porque eu mando, né, eu sou o dono da empresa, eu que estou aqui investindo, colocando capital, então eu escolho o que eu quiser, na hora que eu quiser. E não está mais assim o mercado. Hoje, os colaboradores, os candidatos também escolhem onde vão trabalhar, assim como nós, empresários, escolhemos ali a nossa mão de obra, eles também estão escolhendo a empresa. Então, nós precisamos fazer minimamente realmente o básico. Não dá de voltar mais atrás, eu digo isso. Não tem mais como a gente voltar atrás de ter uma empresa sem RH, ter uma empresa sem investir em pessoas, ter uma empresa sem treinar a gente. Não adianta, não tem mais como. Maravilha que você está falando. Então, o empresário que ainda pensa como um empresário de antigamente, Sim. que não deve cuidar de pessoas, que o ambiente não deve ser adequado, né? Porque tem gente que é o seguinte, aqui tu tá vindo para minha empresa, tu que tem que se adequar aqui. Uhum. Ou seja, a mentalidade hoje é outra, né? Sim. Muito bem. E Taline, você que está cuidando mais dessa parte aí para trabalhar aí a saúde do colaborador, quando você chega na empresa, que vocês começam a identificar que não tem essa cultura, que vocês vão implementar, como é que está sendo a aceitação? Os empresários estão aceitando? Tem empresário realmente aberto a mudar, a implementar o que não existe? Bom, hoje está em alta, né, o wellness, a qualidade de vida, e eles alguns, né, já estão entendendo essa importância, já permitem ali, tem que parar aquele tempo ali e fazer uma biopedância, né, nos colaboradores e fazer esse acompanhamento. Como já está dentro, né, do nosso programa, a gente consegue, né, mas é um pouco difícil, mas alguns deles já estão conseguindo se adaptar por questão mesmo de tempo, que às vezes coloca ali aquela dificuldade, né, dos plantões, dependendo do segmento, mas eles já conseguem. E o exemplo também, né, hoje a gente sai algumas notícias, né, de que teve colaboradores que faleceram por conta de que não faziam exames laboratoriais regulares, né? Então, estava com anemia, estava com algo ali, não sabia e, infelizmente, acontece. Então, é levar mesmo essa conscientização tanto para o gestor como para o empresário e fazer essa análise, né? Junto, que a saúde está ligada com a performance, está ligada com o negócio, está ligada com o empresário e, de fato, levar esse ecossistema para dentro das empresas. É importante. Eu tive um caso de uma colaboradora que ela não sabia que tinha diabetes.
Aí um desses exames dentro da empresa, né, que foi feito, foi que ela identificou, né, e ela passou a mudar os hábitos alimentares, né. E é interessante E às isso. vezes eles não sabem, né? Faz um simples, né, que é o teste na avaliação de biopedância. E aí a pessoa se surpreende lá quando está com a gordura visceral, que é algo que a gente não está ali vendo, né, teoricamente. Né? E não é um exame assim difícil, né, de fazer. Hoje tem várias drogarias que tem drogaria em toda esquina, né? Algumas delas já têm esse serviço. E de fato, algo ali eles ficam surpresos. Aí começa a mudar mesmo. Não, tu bebia refrigerante todo dia e aí diminui. Né? Então eles já começam a se conscientizar. Por os hábitos, né? Isso, exatamente. E o empresário, ele tem se cuidado também? Hoje vocês conseguem trabalhar também a cabeça do empresário? Porque tem empresário que ele quer saber do resultado, ele quer saber da produtividade, das metas. E tem muitos que têm a cabeça fechada para o que vocês estão trazendo. Porque o que vocês estão fazendo no mercado é algo muito inovador. É algo diferente, disruptivo do tradicional. Porque tem muitas empresas que estão no mercado que ela faz o processo seletivo básico ali, mas implementar uma cultura de recursos humanos, né, completa, né? E aí a gente vai entrar nesse método daqui a pouco, que é a questão da diferenciação do DP e do RH. Porque pro empresário é tudo uma coisa só e não é. Na verdade. Então, como é que vocês trabalham a cabeça desse empresário? Ainda tem empresário que tem essa mentalidade fechada para quando vocês trazem essas novidades? Uma das coisas que a gente pede quando nós entramos, nosso trabalho lá dentro da OSIEX, nossos contratos, nós trabalhamos com contratos minimamente de 1 ano. Né? Por quê? Porque a gente explica que é um processo de mudança de cultura. Então, mudança de cultura é mudança de comportamento, é mudança de hábitos, e a gente sabe que para eles se tornarem consistentes, é no mínimo 90 dias. Então, o que eu digo para o empresário? Ó, empresário, os primeiros 90 dias você vai achar que está ali jogando dinheiro, porque você não vai sentir ali ainda o resultado do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente vai organizar a casa. Nós vamos organizar processo, nós vamos organizar a gente, fazer o levantamento de perfil para ver se as pessoas estão no lugar certo, escrever cargos, né, entender realmente cada pessoa. Então a gente começa da autogestão, aí vem vindo para o tático, até chegar realmente ali no operacional, porque hoje nós entendemos que a empresa é reflexo do dono, né? Então muitas vezes, minha empresa está bagunçada, tá não sei o quê, reflexo da autogestão, né? Então assim, ele culpa muito o líder, ou aquela pessoa da operação que não sabe fazer, mas a gente sabe que hoje a liderança é quem inspira e influencia pessoas, não precisa estar no cargo. Se a gente inspira e influencia pessoas, é um líder, né? Então, os primeiros 90 dias, eu peço isso para eles, que é onde a gente vai fazer todo esse trabalho. A partir ali já do 4º mês, ele começa a ver já os primeiros resultados dentro da empresa dele. Então, a gente encontra assim essa resistência. Mas no meu momento de fechamento de contrato com eles, a gente já trabalha muito essa sensibilização. Nosso contrato funciona assim, funciona assado, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai... Nos 90 dias você vai querer quebrar o contrato, já digo logo, nos primeiros 90 dias você já vai assim, segundo mês, já foi não sei quanto dinheiro aqui e eu não estou vendo nada. Então eu já digo para eles que isso vai acontecer. Então meio que eu preparo eles, né, nós preparamos eles lá na faixa ali do contrato, da proposta em si, né, para que eles saibam que isso vai acontecer. E aí, aos pouquinhos, eles vão aceitando esse processo depois que a gente entra. Mas realmente é uma jornada. Primeiro tem a resistência, aí depois eles começam a experienciar, depois que experiencia, começa realmente a aceitar naquele processozinho até da gestão da mudança que acontece. Você tem encontrado empresas ainda que, mesmo agora em 2026, ainda não tem um departamento de recursos humanos? Sim, porque nós entramos justamente nessas empresas. Nosso foco é justamente a empresa que não tem RH, a pequena e a média empresa. A gente tem grandes clientes também, só que esse grande cliente, normalmente ele é prospectado também, às vezes ele chega de forma passiva, porque normalmente grandes clientes têm RH. Mas por exemplo, os grandes clientes que nós temos hoje também, eles não tinham. Então nós entramos, tem empresas que nós entramos que tinha 250 colaboradores, hoje já está com 300, mas não tinha RH, que nós que estamos implantando esse departamento lá dentro. Só tinha realmente o DP, não tinha o RH. Não tinha muito turnover nessa empresa? Muito. Porque o empresário ele não percebe, né, que implementar um recurso humano é um investimento.
Sim. Porque precisa de alguém lá dentro onde o colaborador vai se relacionar. Né? E nada melhor do que você ter um departamento de RH, não um DP, né? Porque o DP ele vai fazer o burocrático, assinar carteira, demissão, férias, essas coisas. Mas alguém que tenha ali uma equipe de pelo menos 2 pessoas ou mais, né, para poder trabalhar essa parte aí do desenvolvimento das pessoas, porque imagina aí você ter 300 colaboradores e esses colaboradores todo dia tem uma demanda, né? Às vezes um chega atrasado por algum motivo, às vezes um filho adoeceu, às vezes aconteceu algum problema na ida para o trabalho, né? Algum acidente, é tanta coisa que pode acontecer, né? Que você precisa gerenciar e você ter um gestor de RH que entenda da parte de pessoas, né? Entenda de gestão de pessoas, que hoje é o maior desafio, entender pessoas. Né? Porque nós estamos vindo aí, dentro de uma empresa dessa aí, imagino que tenha várias gerações. Muitas. Né? E hoje, essas gerações têm conflitos, né? Porque são gerações que foram criadas de formas diferentes, têm comportamentos, culturas diferentes. E aí, quando chega dentro da empresa, tem que fazer esse alinhamento, né? Sim. E me conta aí, Thalita, assim, qual foi o desafio maior que vocês já pegaram, que vocês conseguiram contornar e teve um final feliz? Eita, meu Deus. Sem citar o nome da empresa, né? Assim, algum case? Algo assim que vocês, assim, nossa, eu nunca imaginei que isso podia acontecer, né? Dentro de uma empresa, algo assim, que depois que vocês implementaram, né, trouxe aumento, produtividade, resultados. Pronto. Nós tivemos uma empresa que nós entramos lá, não tinha nenhum benefício do colaborador, só tinha realmente o salário, né? Por questões de convenção. Convenção não obrigava, só obrigava a dar o café, né? E a empresa ainda não dava, porque não tinha olhado convenção, nem o DP realmente tinha conseguido levar a isso. E essa empresa, sim, por ser grande, né, tinha só de benefício ia ser R$ 1 milhão, né, ali anual, quando foi calculado pelo tamanho da empresa. Boa. Muita grana. E aí, assim, para a gente conseguir convencer a empresa que já tinha muitos anos de mercado, então sempre deu certo, por que agora a gente vai pagar? E assim, acho que foram mais ou menos quase 6 meses para a gente conseguir, né, colocar esse benefício, porque a gente, o que nós levamos? Ou nós iríamos pagar em cartão, ou nós iríamos montar uma cozinha, ou iria ser um restaurante que ia fornecer a quentinha, alguma coisa nós tínhamos que fazer, porque não tinha nem o vale transporte e nem o alimentação. Mas o vale transporte é obrigatório. Como sempre era contratado pessoas da região, justamente para que não pagasse esse vale. Então, tudo já era estrategicamente calculado, né, de certa forma. Então, assim, foi um dos grandes cases, porque não foi fácil, né? Uma empresa que tem mais de um sócio, então você tem que convencer não só um, tem que convencer todos. E a gente conseguiu implantar lá, nós conseguimos implantar lá esse processo. O turnover estava. Vamos pensar que nós estamos falando do colaborador. Mas o turnover estava altíssimo. Só de turnover, quando nós calculamos, estava dando 500 mil em 6 meses. Então, eles estavam gastando 500 mil em turnover e iriam gastar 1 milhão em um ano de benefício. Então, nós mostramos para eles essa conta. E aí, foram aos pouquinhos a gente realmente conseguimos implantar e começou a diminuir já o turnover lá dentro da empresa, as reclamações de dentro da organização. Então, a gente conseguimos ver essa mudança, mas não foi fácil, porque é muita grana, né, quando se fala de grande empresa por conta disso. Então, assim, lembrando aqui, eu acredito que esse foi um dos maiores, porque a gente sentiu essa resistência, por ser um valor muito alto e a empresa já está lá há muitos anos de mercado e tinha dado certo, porque que agora ela teria que realmente mudar. Então, até a gente conseguir convencer, trazer que o mercado está diferente, que agora é uma nova metodologia para reter esse talento dentro da organização, que tem que formar. O grande barato é assim, quando as empresas contratam a consultoria, elas já estão abertas, elas estão um pouco mais abertas à mudança. Então, se aquele RH que ele é interno, ele tem uma dificuldade maior, porque já está lá dentro, aí acha que é só uma visão ali limitada. Então, quando ele contrata a consultoria, normalmente eles vão estar mais abertos, porque é mais um investimento além do RH que ele tem, se ele não tiver, para ser implantado.
Então esse foi um dos maiores, assim, que eu acredito que eu esteja me lembrando agora, que a gente conseguimos lá. Vamos lá, veio a famosa NR1, né, que Sim. está sendo implementada, já está sendo exigida. Como é que está sendo recebido pelos empresários piauienses, né? Essa NR, muitos receberam isso assim de forma positiva, de forma negativa. Qual é a tua visão aí sobre a NR1, né? A gente sabe da importância, mas como é que está no mercado? Como é que está sendo a aceitação? Olha, o que eu vejo que eu trabalho desse ano, né, com relação ao NR1 é de psicoeducação mesmo, né, educacional. Tanto para os empresários, quanto para os líderes, quanto para o próprio time. Porque tem muita fake news, né? Vê no TikTok, às vezes vê ali em alguns sites que não tem essa relevância, né, toda. E aí eles acham que agora não, agora tudo é direito meu, dos colaboradores. E aí os líderes, o que a gente escuta, agora eu não posso falar mais nada com o colaborador. Um dos termos que é utilizado e nós temos escutado muito é assim, agora nós somos babá de criança, babá de adulto, pronto, somos babá de adultos. E aí, isso pode, não posso. Então, assim, hoje o que nós temos feito dentro das empresas? Trabalho realmente de psicoeducação, trazer realmente o que é a NR1, o que pode, o que não pode. Então, gente, qual é a diferença do que é um assédio moral e do que é uma cobrança que nós temos que fazer no dia a dia? Porque nós temos que cobrar, nós temos que bater meta, nós temos que vender, porque sem faturamento como é que nós vamos sustentar, né? Então, assim, não tem como pagar colaborador e a empresa não roda. Então, nós estamos muito nesse trabalho de explicar o que é assédio moral, tudo que vai expor, tudo que vai humilhar, tudo que vai constranger frente das outras pessoas é considerado assédio. Agora, você cobrar abatimento de meta, que você tem ali diariamente, fazer essa cobrança, ela não é assédio moral. Então, assim, a gente vem muito nesse trabalho por conta disso. Porque agora eu tenho só que passar a mão na cabeça? Não. Então, nós estamos fazendo muito esse trabalho com a liderança, mostrando essa diferença. E com a operação também mostrando para eles, ó, até aqui você tem direito, daqui para cá não tem direito. Porque realmente eles chegam muito com isso. Não, agora tudo é burnout, né? Tudo é ansiedade. Por conta dessas informações que chegam dentro das redes sociais, principalmente com o TikTok, porque não é todo mundo que está lá no Instagram. A gente vê que tem um público que deve, quanto mais ele é operacional, mais eles estão no TikTok, porque o TikTok ele é mais fácil, né, ali de ser utilizado. E aí eles têm visto muito isso, né? A gente tem percebido, inclusive, alguns advogados que estão buscando esses colaboradores e já trazem para eles o seguinte: você não vai me pagar nada. Quando nós ganharmos a causa, você vai me pagar tantos por cento. Então, eles já estão realmente buscando essas pessoas que estão saindo, inclusive, das empresas, para já dizer, ó, tu sofreu isso ou aquilo, porque nós temos 2 anos, né? Depois que o colaborador sai da empresa, ele tem até 2 anos para colocar a empresa na justiça. Então, por isso que aí entra outro processo da gestão de desligamento humanizada, porque a gente tem todo esse cuidado na entrada, tem que ter o mesmo cuidado na saída desse colaborador, porque ele tem 2 anos para pegar aquela mágoa, se ele tiver saído magoado dessa empresa, para também fazer alguma coisa contra a organização. Então, assim, se a gente for olhar mesmo, esse empresário realmente, ouvir esse podcast, ele vai Ouvir e realmente, não assistir, é né? ouvir e assistir, vai ver o quanto que é importante cada um desses passos. A gente está, assim, dos inúmeros processos que tem no RH, a gente está falando aqui já do segundo, e o quanto que é importante você fazer realmente um desligamento humanizado, porque se aquela pessoa sai magoada, a gente vê na empresa, ela coloca assim na justiça. A gente tem visto que tem aumentado muito a quantidade de processos de ações trabalhistas contra as empresas também. Tu não acha que também tem muita gente se aproveitando, tipo assim, Sim. muito colaborador, que às vezes ele tá na intenção mesmo ali de arrancar um bom dinheiro da Exato. empresa, Tem. e ele cria situações junto com algum advogado que está a fim de ganhar dinheiro e se aproveita. Porque realmente existe ali, deve existir empresas que estão se adequando, que o empresário está mudando a mentalidade e tem que tratar a gente como gente, né? Eu sou a favor, porque depois da pandemia você viu que houve um adoecimento psicológico geral da população. Acho que não tem um brasileiro aí que não tem uma ansiedade, que não tem uma depressão, que não tem algum problema psicossocial, né? Então,
é um desafio muito grande. Primeiro, você trazer alguém realmente 100% saudável. Sim. E às vezes ele esconde no processo seletivo, ele não vai dizer se ele está com ansiedade, se ele está com depressão, Problema de alcoolismo, né? Ou outras drogas, né? Às vezes ele esconde. Você está fazendo o processo seletivo, ele traz o currículo, ele não vai dizer. Mas a convivência, quando você começa a conviver com aquele colaborador, aí que você vai entender quais são, né, os problemas que ele tem e como lidar com isso. Né? Então, você acha que tem realmente colaborador que está mal intencionado? Sim, tem. Por isso que o líder tem que estar preparado. Por isso que assim, Thalita vai entrar dentro da empresa e não tem como custear tudo. Começa pela liderança, porque eles têm que estar preparados. Ou seja, não pode mandar, por exemplo, mensagem fora de horário de trabalho no WhatsApp, não pode fazer por exemplo, nós tivemos um caso recentemente, que o líder, dentro de um grupo ali do WhatsApp daquela unidade, falou assim, bora fulano de tal, falou o nome o gerente falou o nome do supervisor, né? Falou, bora fulano de tal, que o teu supervisor lá de venda. O seu período de experiência está acabando. Então, assim, colocou em um grupo, no WhatsApp, ou seja, ele criou uma prova, né? Teoricamente, ali pode ser considerado um assédio moral, porque foi dentro de um grupo, na frente de várias pessoas, não foi só eles dois ali, e colocando o que ele quis dizer. Bora bater meta que teu período de experiência está acabando. Ele quer dizer, ou você faz ou você vai ser demitido. Em outras palavras, foi uma comunicação agressiva que ele utilizou. Que se o colaborador quiser levar aquilo ali para frente, ele pode levar, né? Então, um líder despreparado, ele pode sim quebrar o negócio, tá? Porque isso é só um, mas imagine se o outro faz, e quantos colaboradores são atingidos ali, e aquilo ali virar realmente uma bola de neve, né? Então, tem sim esses colaboradores que já vai com maldade, e para que isso não aconteça, essa liderança tem que estar preparada, dentro de programas de treinamento e desenvolvimento, né, dessas lideranças, mentorias. Principalmente com mensagem do WhatsApp, né? Porque hoje todo mundo está dentro de um grupo. Sim. Tem um grupo da empresa, aí os colaboradores também criam o grupo deles por fora, né? Isso. Eu chamo o grupo da Rádio Peão, o pessoal fala, né? Sempre tem essas coisas aí, e aí ficam falando mal da empresa por fora desse grupo. Rapaz, é tanto desafio hoje, né? Muito. E existe bons colaboradores. Você consegue realmente, tem pessoas boas no mercado que querem realmente entrar dentro da empresa, fazer a diferença, crescer, se desenvolver, né? Entra às vezes no operacional, faz um trabalho bem feito, é enxergado e aí vira um líder, né? Sobe de cargo, né? Isso eu já vi acontecer e é muito bom quando acontece isso. Além desses desafios, né, da NR1, como é que vocês estão fazendo para poder ter um processo seletivo mais assertivo, para poder diminuir essa demissão do colaborador antes de completar o período de experiência? Porque acho que a maior dor hoje é você contrata uma empresa e você descreve lá qual é o cargo, quais são o perfil do cargo que aquele colaborador tem que ter. Aí ele passa por um processo seletivo, geralmente, e aí ele vem para a empresa, aí vai ser admitido ali no período de experiência, mas às vezes não consegue atender os padrões daquela empresa, né? O que vocês estão fazendo de diferente para poder diminuir, digamos assim, vamos dizer assim, esse desligamento rápido, né, antes do prazo, né? Pronto, assim, uma das coisas que a gente tem trabalhado é as etapas desse processo seletivo com bastante efetividade, né? Então, hoje, minimamente que a gente precisa, a descrição do cargo, como você bem mencionou, nós precisamos entender se a régua está muito alta para o salário, então aquilo ali a gente já deixa também claro, lá no processo de proposta junto ao nosso cliente, ó, você está pedindo isso, por exemplo, eu quero um cara que vai trabalhar como PJ, tem que ter carro, tem que ter CNH, vai ganhar uma ajuda de custo, nem salário fixo não é. Então, assim, olha a dificuldade dessa vaga. Então, a gente já deixa claro o grau de dificuldade lá no início e já mostramos. A gente pode até encontrar essa pessoa,
Mas, se você não tiver uma proposta de comissionamento muito boa, vai ser a pessoa que vai entrar e ela vai sair. Talvez ela vai entrar pela necessidade do momento, se ela estiver desempregada ou se ela estiver na empresa muito ruim, né, com a cultura assim muito tóxica ali para ela realmente vir. Mas na hora que ela vê uma coisa melhor no mercado, ela vai sair. Então, uma das coisas, a gente alinha então essa régua, se ela está realmente alta para a questão da proposta que está sendo apresentada para a empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Depois a gente começa realmente o processo de captação de currículo, fazendo toda aquela parte de apresentação de propostas, levantamos o perfil comportamental daquele candidato para ver se está adequado, para ver se está adequado para aquela vaga. Então, se a gente quer na área lá de vendas, né? Então é ideal que lá seja uma pessoa dominante, com influente, que são os perfis do DISC, que a gente pode também falar posteriormente aqui um pouquinho, né, sobre os perfis comportamentais. E aí, quanto mais etapas, não que você vá cansar o candidato, que sejam assertivos para a contratação, você vai ter que fazer. Um exemplo, podemos falar um exemplo que nós fizemos lá para a nossa empresa mesmo. Muita gente passava esse processo todinho de fazer entrevista, a gente aplicava a proposta, fazia os testes de perfil comportamental, de atenção, fazíamos tudo quando ia para a terceira etapa, que era para ela fazer uma mini apresentação na verdade, um mini treinamento de 10 minutinhos, muita gente desistia nessa parte. Por quê? Porque para a nossa empresa, por exemplo, essa consultora que vai entrar, que são cargos ali mais elevados, ela precisa ministrar treinamento, então a gente precisava ver a didática, se ela ia aguentar a pressão de estar ali na frente falando para a gente que era só 2, 3 pessoas ouvindo, né? Imagine o público lá, que nossos treinamentos tem no mínimo 10 pessoas, né? Dentro das empresas, ali assistindo por turma, minimamente. Tem turma que é com 50. Então, assim, essa etapa, ela eliminou muita gente. Aí entra naquela regrinha. Contrata devagar e demite rápido. Essa regra ainda é válida, né? Ela é muito válida por conta disso, porque nesse meio do processo, você vai realmente verificar se a pessoa faz sentido para você ou não. Ah, Thalita, mas lá na operação, às vezes tem uma prova de conhecimento, que a pessoa foi muito boa, mas ela precisa ter, no mínimo, conhecimento básico de matemática, porque ela vai mexer com dinheiro, digamos assim. Então, ela tem que saber botar um troco, e às vezes ele passa em tudo, quando você coloca lá, ele não passa. Nós já tivemos cargos que, sênios mesmo, salários altíssimos, colocamos, fizemos todo esse processo que nós estamos falando aqui, e na hora de colocar na frente do computador, não sabia fazer. A Thaline, ela teve também até um caso recente, que ela colocou lá, ó, é assim, pega aqui, copia e cola, não foi? Copia e cola, negrito aqui e tal, agora faça. Aí ela, não, mas eu entendi, ela não pegava no computador, eu entendi. Aí falava, né, da Thaline, como que falava, tipo assim, falava que a Thaline havia explicado, mas ela não fazia. Tem aquele memezinho, pega aqui, faz aqui, não sei se vocês já viram. Já vi. Pronto. Pois era, então assim, cargo sênior, salário alto, mas na hora de mexer no computador não foi. Então, assim, as fases do processo seletivo, elas são muito importantes e a gente realmente cumpre. Por isso, hoje mesmo atendi um cliente que ele me ligou e disse assim, Thalita, eu preciso de uma vaga tal, para amanhã de manhã. Eu disse assim, meu filho, eu não faço milagre, não. Aí ele, de milagre é que o mundo vive, que a que eu tô vivendo é de milagre. Eu disse, eu também, mas desse jeito aí. Eu nunca vi. Você conseguir uma vaga de um dia pra noite é desafiador. Então, assim, nós lá, nós podemos até perder contratos, mas nós não deixamos de fazer o que é certo. É uma coisa que eu prego, inclusive, aos nossos clientes, para os profissionais de RH que nós temos dentro do nosso cliente, ó, nem que você vá ser demitida, mas a gente precisa fazer o que é certo. Se a gente fizer o que é certo, o que é preciso, não tenha dúvida que o mercado vai te acolher lá fora, da profissional que você vai ser. Então eu digo muito isso, não tenha medo, vamos falar, vamos nos posicionar, porque não dá da gente vendar os olhos para o que tá errado por medo. Não tem como, a gente precisa fazer o que é certo para realmente as coisas darem certo. Evitarem problemas, né? Porque assim, Isso. fazer de qualquer jeito, nas coxas todo mundo faz. Agora fazer o que é certo, que é o correto, eu acho que existe processo para tudo. Né? Existe processo para tudo. E se você respeitar o processo, a chance de dar certo lá na frente é muito maior. Exatamente. E quando você faz as coisas atropeladas de qualquer jeito, é problema lá na frente. Exatamente. Né? E hoje, um processo seletivo errado, uma contratação errada, no final das contas é custo. Né? Às vezes tem empresário que não faz esse cálculo.
né? Ele só vê sair da empresa, foi demitido, demite. Ele não faz um cálculo para chegar, poxa, vamos calcular aqui, e isso é interessante que vocês fazem, né? Mostra para o empresário, tá aqui, ó, você perdeu tanto, R$500 mil aqui em 6 meses que as pessoas foram demitidas aqui, né? E fora a produtividade da empresa. Sim. Vamos dizer assim, que é um cálculo assim que eles não fazem também, né? Imagina aí, 100 pessoas não tem produção, né? Os processos não funcionam, não andam, você não consegue fazer a empresa faturar mais. Então, quanto dinheiro na mesa se deixou por não investir em pessoas, por não fazer um processo seletivo correto, né? Não, e quando a gente mostrou esse cálculo, quando ele viu, ele disse, meu Deus, já tinha dado comprar outro carro novo, um jatinho, eu disse, tinha. Isso ao longo de quantos anos de existência da empresa? Pois é, porque nós fizemos só do início do ano para o momento que nós entramos. Eu nem voltei os anos anteriores, né? Eu disse, ó, vou calcular só do início do ano para cá, que nós estamos entrando para a gente resolver. Então ali eu já fiz aquela sensibilização para entender assim, ó, eu vou entrar, mas eu vou lhe pedir dinheiro também, entendeu? Porque ele já tinha que ver que eu ia pedir, porque a gente já tinha identificado lá no diagnóstico, né? A maior queixa dos colaboradores era exatamente a falta de benefício. Então, o turnover era alto muito por conta disso. Nessa experiência que vocês têm aí de gestão de pessoas, de empresa, você já viu o colaborador, mesmo ganhando bem, ele trocar a empresa por um salário menor, mas o ambiente era mais agradável? Já teve algum case assim? Sim, já sim. Principalmente assim que a gente entra, porque como a cultura tá ruim, quando a gente é chamada é porque tá o caos, a gente entra no caos. É justamente nesse caos, porque não tem RH. E aí ele chama justamente por conta disso, porque tá saindo muita gente, ele não sabe o que tá acontecendo, o pessoal não tá produzindo. E aí ele sai por conta da cultura, né? Muita gente hoje sai por conta do líder, né? Nem sempre é realmente porque ele é ruim, às vezes ele sai por conta da liderança. Os colaboradores é até legal, gosta do ambiente, mas a liderança ali é ruim e ele sai. Eles recebem as propostas, né? E mesmo assim pode ser até melhor, e às vezes não vão, né? Dependendo da cultura, da situação. E é assim, hoje está competindo mandando proposta e saindo e é dessa forma. Imagina, né? Não é só o colaborador, ele leva anos de experiência também. E tu sabe que depois para tu encontrar alguém para poder ser treinado e ele ter a mesma expertise do outro que saiu também, chama o capital intelectual, né? O que ele levou da empresa. Você encontra empresa hoje que não tem nem processo desenhado assim, que tá tudo na cabeça do colaborador e ele foi embora e aí ele levou tudo e a empresa... Já aconteceu isso? Já sim. Vai e leva tudo para começar de novo. E outra coisa que a gente vê é que muitas vezes ele está na mão de uma pessoa, que só aquela pessoa sabe fazer, que além de não ter o processo, é só aquela pessoa que sabe, ou seja, no departamento só tem aquela pessoa. Né? Às vezes aquele cargo mais estratégico não tem um assistente ou outra pessoa que sabe fazer minimamente metade do que aquela pessoa faz. E aí, além dele ficar sem saber o que fazer, ele ainda levou realmente o conhecimento porque não está registrado. Não está registrado em nada. Não tem processo, não tem documentado, nem nada. Não tem um POP, não tem uma descrição de cargos. Tem muitas empresas ainda assim. Só que a NR1, que foi um momento que você abordou, ela veio nos ajudar muito com isso. Porque obrigou realmente agora o empresário a olhar para isso. Entendeu? Então, assim, era uma coisa que nós já brigávamos, nós... Sem a lei, é importante, tem que cuidar de gente, tem que investir em pessoas. E agora, como a lei obrigou, ela deu pra gente essa validade. Então, agora ou vocês têm ou tem. Porque muitos ainda estão tendo porque é obrigado. Mas depois que você começa, eles veem o resultado, eles começam, parece que esse negócio faz sentido mesmo. Esse negócio dá certo mesmo. Mas tem muito empresário que já está com a mentalidade realmente assim, já vendo que há essa necessidade mesmo, que é importante e que a gente precisa fazer, senão nós vamos ficar para trás. Eu vou investir aqui no meu colaborador, eu vou trabalhar um plano de cargos e salários, porque lá na entrevista o candidato já pergunta, a empresa tem plano de cargos e salários? Tem teto de comissionamento? Eu consigo crescer para onde? Então, a gente precisa deixar tudo muito alinhado ali naquele processo, porque senão acontece o que você falou, a pessoa entra e sai em menos de 90 dias ali da empresa.
Vocês encontram muita empresa que os processos ainda são manuais? Por exemplo, folha de ponta ainda num livro, num caderno, tudo ainda arcaico, né? Assim, normalmente nossos clientes, eles começam a partir de 30 colaboradores, né? Então, normalmente, eles já têm ali pelo menos a batida de ponto já dentro de sistema. Então, assim, é difícil a gente pegar, por conta realmente, como a gente foca no contrato que ele paga com recorrência, minimamente de um ano, então a empresa ela já tem que ter ali um faturamento mínimo para conseguir contratar a nossa consultoria. Então, a gente foca muito nisso. Por exemplo, o recrutamento e seleção. Hoje, a gente não prospecta o recrutamento e seleção. Eles vêm de forma passiva. Eles encontraram em algum lugar, alguém indicou, foi lá no Instagram, alguém indicou um Google Negócio, alguém passou o contato. Aí, eles conseguem contratar o recrutamento e seleção. Se ele for uma empresa ali, um microempreendedor, ele ainda consegue contratar o recrutamento. Mas a consultoria em si, é mais difícil eles conseguirem. Aí eles vão crescendo mais um pouquinho ou contrata só a parte, por exemplo, da criação da identidade organizacional, que é a missão, visão e valores, mas é mais difícil. Normalmente eles já estão pelo menos batendo um ponto ali já com algum sistema já. E como é essa questão hoje que você adentra dentro das empresas e vê a questão de promoção de colaborador? Porque eu ainda vejo algumas empresas que ela promove ali não por meritocracia, mas por afinidade, né? Se o colaborador é muito próximo ali dele, se faz tudo que ele pede, para esse aqui merece um aumento de salário aqui, né? Foi promovido, virou líder. Às vezes nem tem as características, o perfil adequado para ser um líder, né? Mas como é próximo do dono, ainda existe isso, né? Existe, sim. E aí é por isso que hoje nós estamos com a parceria, né, com a Fortes RH, que é um sistema de gestão de pessoas, que ela tira essa subjetividade. Porque todo o processo vai estar lá dentro do sistema, que tem IA analisando, né? Então não é só a visão realmente ali humana, existe todo um relatório, um tipo analítico ali realmente que consegue estar fazendo todo esse trabalho. Então, hoje a gente tem firmado essa parceria. Tem avaliação de desempenho, que ajuda nesse processo. Avaliação de desempenho, clima organizacional, Sim, né? tudo isso. Tem todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Porque é um risco muito grande que você trouxe, Jorge, de você promover alguém porque realmente gosta daquela pessoa, porque é o que começou junto comigo, que foi o que levantou a parede da empresa, e às vezes aquela pessoa ela não evoluiu junto. A gente tem empresa, pra você ter noção, que tem gente com cargo de gerente que ele não sabe escrever. De tão operacional. E é gerente. E é gerente, porque começou junto com o dono, foi crescendo de forma, sabe, desorganizada, e aí a gente não consegue mais voltar atrás ali em nomenclatura, e a gente tem que contornar toda aquela situação, trabalha essas pessoas, não tem como, porque tem deles que já faz o levantamento, não adianta, gente, porque é do perfil da pessoa, não é que ele é ruim, mas ele é mais ali na operação, ter que fazer outra coisa com ele, colocar em outro departamento, ou então nós temos que colocar alguém acima, que tem a parte de gestão, para que possa realmente gerenciar esse pessoal. Normalmente é isso que acontece, quando a gente não consegue desenvolver essa pessoa que é muito operacional. E aí colocamos alguém acima, que tem essa parte mais de dados, mais analítica, para conseguir conduzir esse pessoal. Seria um auxiliador, né? Porque o que eu vejo assim, tem muita empresa que pede os seus colaboradores justamente tudo é comportamento, né? E ser líder hoje, líder de si mesmo e líder de outras pessoas é desafiador. Você tem que se trabalhar primeiro para depois você liderar pessoas, tratar a gente como gente. Tem muita gente que é chefe. Chefe mesmo daquele de falar alto, de gritar, de tratar mal, né? E principalmente dizem que você quer saber quem é uma pessoa, dê um cargo, né? Dê poder a ela. Dê poder a ela, né? Dê dinheiro e dê poder, né? E às vezes a pessoa não precisa nem do dinheiro, não. Precisa só mesmo do cargo ali, do poder que ela tem naquele cargo. E ela se revela. Né? E ela passa a tratar, às vezes, aquelas pessoas que são subordinadas a ela ali naquele setor de forma ríspida, né? De forma que acaba que desagradando ali o quadro de colaboradores que está
digamos, abaixo dele, até analisa de, poxa, como é que pode? Como é que esse cara é líder desse setor, né? O próprio deve ter aquela, a própria equipe deve comentar, né? Como é que pode, rapaz? Não, porque tem hoje nós vivemos na sociedade da informação. Todo mundo tem um celular hoje tendo informação sobre tudo, né? E todo mundo sabe o que é liderança hoje, o que é o comportamento de um líder, como é que ele deve se comportar. Né? Hoje está muito disseminada essas informações, está muito... então, mesmo assim, ainda tem empresário promovendo chefe ainda? Tem. E outra coisa, Jorge, assim, que você comentou que eu acho importante, realmente está na palma da nossa mão, né? Ali muitas informações. Hoje uma pessoa que não consegue pagar uma pós, ela pode ir ali no YouTube, começar, né? Mas eu vejo que eles ainda os líderes ainda se pegam nas situações do dia a dia. Ah, meu colaborador chega todo dia atrasado. O que que eu faço? Então, assim, o que que eu faço primeiro? Se não resolver agora, como é que eu faço? A segunda instância eu faço o quê? A terceira, sabe? Então, às vezes a gente vê eles ainda nessas situações do dia a dia mesmo. Ah, brigou com outra colega do trabalho. O que que eu faço? Porque a primeira coisa, normalmente a primeira coisa que se faz, eles fazem. Mas não resolve. O que que eu faço depois? O que que eu faço na terceira vez, né? Então, eu vejo que uma das maiores competências que tem que ser trabalhadas hoje dentro, né, dessas lideranças é a gestão de conflito. Porque eles, muitas vezes, eles ainda se perdem nessas situações diárias realmente do dia a dia, do que eu faço. Nós temos lá a parte de educação, né, que são justamente as que dá o treinamento nas empresas, mas tem aquelas pessoas que a empresa não contratou e aí nós fazemos a parte de capacitações educacionais. E eles não querem mais você, assim, uma palestra, você falando, eles querem perguntar, assim, tá, Lita, isso acontece, tá, Lita, isso acontece na minha empresa, como é que eu resolvo? Então, assim, Já quer a solução, né? porque realmente, como a gente fala assim, colocar no YouTube, vai estar lá, né? Uma aula de alguém falando alguma coisa, como é que faz um recrutamento e seleção, vai estar lá, vai ter algumas situações, mas assim, no dia a dia acontece isso aqui comigo, como é que eu resolvo? Eu lido com um colaborador que briga direto lá com a situação específica para tirar aquela dúvida realmente ali do dia a dia mesmo, de como resolver a situação, porque muitas vezes ele tem um colaborador que é bom tecnicamente, mas não tem a parte comportamental legal, às vezes fica segurando aquela pessoa e perde a equipe inteira por causa daquela pessoa que é boa, né, ali tecnicamente, mas comportamentalmente não é. Então, assim, são essas, não pequenas, né? São essas coisas que acontecem no dia a dia que eles, até onde eu vou, até onde eu paro, o que que eu faço aqui, o que que eu faço ali. E acho que hoje está até mais desafiador, porque tem empresários suportando algumas coisas dentro, né, comportamentos disfuncionais dentro da empresa, mas por conta dessa escassez de mão de obra, acaba que adiando a demissão ou não tem um processo. O que que tu recomenda, assim, se acontece um conflito dentro de uma empresa entre um colaborador e outro colaborador, ou então um colaborador e outro líder? Existe assim um passo a passo a ser tomado, a ser seguido, né? Porque tem pessoas que já jogam logo para o colo do dono, né? Às vezes vai manda pro RH, vai pro RH, né? Por isso que eu falo muito que esse trabalho ele é muito mais educacional na empresa, deles entenderem qual é o papel, às vezes até do RH, porque às vezes eles só dá dando trabalho, eles não querem nem dar o feedback, não, vai pro RH, e quer que a RH fale, sendo que quem acompanha é o líder. Então, eu acredito muito nesse papel de educacional mesmo, né? De você educar, sensibilizar eles do que é o papel, o que, que eles têm que fazer. Às vezes tem RH que demite, sendo que quem demite é o gestor imediato. O RH ele vai apoiar se for necessário. Se for, por exemplo, um líder novato, um líder novo ali na gestão, aí ela vai estar ali apoiando. Mas o que, que acontece? Ele bota lá para o RH demitir, né? E assim, são esses processos que ainda existem errado dentro da organização que precisam realmente serem corrigidos. Dentro desse processo de feedback que você falou, né, de gestão de conflito, como é que faz, sempre o que eu falo para as lideranças é seguir o passo a passo do feedback. Então, falar da situação, ou seja, traz dados, nunca vá sentar com o seu colaborador no achismo.
né? Nunca vá, porque alguém falou. Tem que sempre escutar ambos os lados, entender a situação, para depois você falar a consequência daquela situação, o que aquele comportamento dele inadequado está gerando, seja consequência para ele ou para o time, certo? E aí ele vai falar o que ele precisa ali, como ele precisa resolver aquela situação, o que ele precisa, porque não adianta ele falar assim, ah, Thaline, ô Jorge, você tem que melhorar a sua comunicação. Se eu não falar como você vai melhorar. Porque muitas vezes a pessoa não sabe realmente o que ela vai fazer. Não, eu sei que eu sou ruim nisso, mas o que eu faço? Como eu faço para melhorar aquilo ali? Então, assim, acontece também muito disso, da gente só reclamar e não falar como a pessoa vai resolver. Então, ele sempre chega atrasado. Eu vou dar um exemplo meu próprio. Quando eu trabalhava lá atrás no CLT, eu tive um momento da minha vida que eu chegava atrasada na empresa. Porque a empresa não tinha fardamento e eu deixava sempre para escolher a minha roupa, o meu look, logo mulher, né, gente? O meu look de ir para a empresa, na hora de ir para a empresa. Então eu abri o guarda-roupa e ficava assim, ó. Entendeu? Se eu só vesti essa roupa ontem, foi segunda. Então, aquilo ali me atrasava, mas eu não percebia que era aquilo ali. Consegui perceber lá no teste da tríade do tempo. E quando eu fui fazer lá direitinho, a urgência ficou lá em cima. Não foi importante eu fui olhar o que era cada coisinha, do porquê que eu tinha ficado inverso ali o resultado. E aí, quando eu for olhar esses pequenos detalhes que a gente não para observar, e é isso que está te atrasando, às vezes é o despertador que você desligou não sei quantas vezes, ou o horário que está indo dormir, e às vezes a pessoa não para. E a gente já encontrou muito casos dentro da empresa, tá ali me acompanha também, por exemplo, de colaborador que tinha um sonho de comprar uma moto, mas achava que nunca ia conseguir pelo salário que ganhava. Nós sentamos com os colaboradores, organizamos a conta dela, ó, que tanto você investe, quanto é que tu gasta, com alimentação, com não sei o quê. E ele vai falando, e aí, pronto, esse valor bem que era a prestação. No outro mês lá, a pessoa comprou uma moto. Nós tivemos um caso recente de um rapaz que estava muito bom, só que endividado. Porque pediu dinheiro com a agiota, porque entra no que nós até estávamos conversando antes do podcast, né, que é o maior índice de endividamento do ano, está em mais de 70%, não sei nem se não já subiu. O brasileiro, nesse ano, está muito endividado, né? Todo brasileiro, tem muitas empresas pedindo, fechando filiais, né? Empresa em recuperação judicial, ou seja, a gente está passando por um momento, né, de arroxo fiscal, de aperto fiscal muito grande, e até as empresas se adaptarem vai levar um tempo, a própria sociedade se adaptar, porque o Brasil, eu acho que é um dos países que bate recorde em imposto. O impostômetro lá toda hora bate recorde. E a gente não está acostumado a lidar com tanto imposto, né? Então hoje é imposto sobre herança, é imposto sobre tudo, né? E a gente não tem educação financeira, nós não temos, o brasileiro ele não é educado lá desde a educação básica ali, ensino médio, ensino fundamental, sobre finanças, a gente não é educado sobre isso. E aí tem muita gente que tem um padrão de vida e precisa manter esse padrão e vai passando cartão. O cartão eu costumo dizer que é o maior vilão aí nessa história. Sim. Né? Porque a pessoa recebe um cartão e aí ele pensa que aquele dinheiro ali é dele, ele vai passando no lugar e aquela liberdade, quando pensar que não, tá uma dívida muito grande. Né? E é isso. E até por conta também do Pix hoje, que a pessoa não tem mais. Você gasta ali que nem vê, porque não tem mais a sensação de pegar no dinheiro mesmo, né? Hoje em dia você não vê quase ninguém com dinheiro, e aí vai o dinheiro que você nem sente quanto que realmente foi. E aí esse caso especificamente, Jorge, ele estava pagando o valor, né, de juros do empréstimo, já estava com 3, tinha pego em 2 bancos, tinha 4, né, 2 bancos já tinha pego, estava pagando, e com mais 2 agiotas. E quando nós sentamos com ele, nós falamos, e quanto é que você está pagando para esse agiota? Não, o primeiro agiota eu já estou pagando o valor que eu peguei. E o segundo ele estava pagando só o juro. Quando ele falou o valor da parcela e me falou quanto que tinha pego, a gente fez o cálculo. Esse dinheiro que já está pagando, já dá de você ir pagando a parcela. Ele, não, pô, eu não tinha visto esse cálculo, porque é gente lá da operação.
né? Que pra gente às vezes é óbvio, e para aquela pessoa não é, por falta meio de conhecimento, de esclarecimento. Aí acaba ali, muitas vezes, na sexta-feira bebendo álcool, chega na segunda atrasada porque é um problema, foi o que você falou, né? Muita gente adoecida realmente, problemas realmente psicossocial, psicologicamente. E se você, hoje eu digo que o maior papel da liderança é estar junto com o seu colaborador, conhecer, conversar, é feedback constante, porque muita gente precisa realmente desse direcionamento. Outro dia chegou um colaborador lá, novinho, desses meninos da nova geração. Chegou lá, comprou uma moto, né? Na verdade, ele chegou dizendo, farmei aura hoje. Pro líder. Aí o líder disse assim, farmou a aura, ele foi. Lancei a 0 km. O gestor não entendeu nada. Aí o outro colega, que é da mesma geração, traduziu para ele. É que ele comprou a moto dele, 0 km. E aí é que o líder entendeu, né? Só que no dia seguinte ele chegou com essa moto com cadron, né? Cano cadron, né? Aquela zoadona, que eu não sei se todo mundo sabe o termo. Pois é. Também, né? Aí o gestor disse assim, chamou ele no outro dia, rapaz, tu sabe que isso aí é crime? Ele, não, o meu colega tem, e ele achava massa e botei também. Eu fui, porra, é crime. Aí abriu lá, pegou o celular e abriu no Google aqui, falou, e mostrou pra ele que era crime, se ele fosse pego. Ali ele seria, né, apreendido da moto, enfim, teriam punições. E ele não sabia. E como ele conhece o colaborador, ele tinha certeza que ele realmente não sabia. Ele colocou porque achava massa, porque tinha um outro colega da rua dele lá que tinha também. Então, assim, é conversar. Tem que ter a conversa, tem que ter o esclarecimento. Você se perceber o líder como um desenvolvedor realmente de pessoas o tempo inteiro. Eu digo assim, que se precisasse, é igual a propaganda, eu uso muito esse exemplo, tá? A Aline tá cansada de ouvir ele. E os líderes também, né, nas empresas, eu falo muito. Se nós precisarmos só de uma propaganda do uso do capacete, não deve quando está dirigindo, só passar uma vez, né, na TV. Mas passa o tempo inteiro, principalmente quando temos aí festas, do carnaval, né, enfim, essas datas mais festivas, aí é que é reforçado muito essa propaganda. Então, a mesma coisa dentro da empresa. Não adianta falar bem, tá ligado? Falando bem, não interessa. Seu papel é falar e desenvolver. Claro que se você já deu feedback, treinou, não quer, entre em plano de demissão. Aí o plano de demissão tem que ser também outro, muito bem feito. Por quê? Porque entra no que você também já mencionou, apagão de talentos. Então, se eu sei que eu não vou achar rápido, pronto, vamos abrir a vaga de forma confidencial, vamos encontrar esse perfil. Quando encontrar esse perfil, coloca, deixa lá 30 dias, aí viu que deu certo, o carinha não vai sair, que se adaptou, aí a gente demite, para não ter impacto financeiro também, porque se eu tiro essa pessoa, que às vezes acontece, o empresário achou alguém, não, vou tirar, que eu não aguento mais, que ela não sei o que, só que aí essa pessoa que a gente encontrou, se ela não fica, se ela não se adapta à cultura, aí ele tira o cara que só tem ele que sabe fazer aquilo ali. Vai impactar no faturamento lá do mês dele, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que gerenciar dentro desses clientes, Jorge, quando a gente entra, porque às vezes eles fazem muito pela emoção, porque pegou ali roubando às vezes, aí já fica com raiva, aí xinga o cara, né? Entre nós, eu digo até pesar, aqui na sala vocês podem tudo, não pode lá fora, né? Então, não sei o que, puta e tal. Bota o pé aí, né? Aqui. Não acontece. Fez isso, tá comigo. E aí quer fazer na hora, sabe? De demitir, não, vamos com calma. Esquenta, né? Calma, respira. Bora que aí a Thaline entra. Qualidade de vida que faz eles respirar, suplementa eles, né? Cuida deles ali para eles realmente relaxar. E não, nós temos um plano de ação todo bonitinho. Vamos aqui, ó. Tanto um dia para nós encontrar. Vamos treinar o cara. Mantém um cara que não já ficou tantos anos com ele. Vamos lá. E aí faz o processo. Porque no final eu sei que na hora que bater lá o final do mês que a conta não bate o valor vendido, vai ter problema, né? Então tem que ter todo esse plano aí de demissão também, para que a gente não tenha impacto financeiro. Não agir só com as emoções, né? Emocionado. E Thaline, tem empresário que tu já orienta ele ou algum líder em relação à suplementação? Porque, por exemplo, à medida que o homem, principalmente o homem, tanto o homem como a mulher, né? Eu depois dos 30, Jorge. A gente vai envelhecendo.
Sim. né? O nosso corpo está exigindo ali uma suplementação, mais vitaminas, né? E se você, eu mesmo acho que eu preciso aqui, que eu tô vendo que minha careca tá começando a aparecer, eu tô achando que é B12. Não sei, vou procurar o nutrólogo ou a nutróloga para me orientar. Bom, mas como é que você orienta, consegue identificar, o teu papel também é esse, assim, tu consegue identificar essa parte, porque além da a saúde é algo muito completo, né? Alimentação, sono. Verdade. Como é que você entra aí nessa parte aí? Pronto, é feita toda a anamnese, né? A gente chama de consulta. E é levantado todos esses pontos, né? Às vezes pode ter ali uma resistência à insulina, ele pode estar ali com o sono desregulado, então tudo influencia, né? Ou a falta de atividade física, a alimentação, como você falou. E aí é feito esse levantamento, né? Também dos exames laboratoriais. E aí é feito a análise, né? Do que realmente está ali precisando, porque tem algumas coisas no nosso corpo que é luxo metabólico, e aí precisa suplementar, não tem jeito, depois chega uma certa idade, de fato, nós precisamos ali investir na suplementação. E aí esse empresário que não tá com o organismo, né, funcionando direito, está ali com algum problema, né, de resistência à insulina, ou tem dificuldade de emagrecer, ou está com algum problema, de fato ele não vai conseguir ali exercer suas atividades no dia a dia, tomar decisões assertivas, né? A gente vê um estresse elevadíssimo, a gente trabalha muito também com mulheres, né? A gente vê que a sobrecarga, né, de algumas mulheres que são empresárias, mães, e elas sentem isso de fato no corpo. E aí é preciso suplementar, né? Então a gente tem que ir lá fazer o acompanhamento e suplementar de fato. Olha só como mudou. Eu tava falando, eu tava aqui imaginando o quanto é complexo, né? Uhum. Quer dizer, você que é empresário, você tem que cuidar da saúde, né? Ou seja, você tem que evitar as bebidas alcoólicas, que a gente sabe que não faz muito bem. Você tem que evitar aí os fumos, né? Você tem que evitar os carboidratos aí, ultraprocessados, não é isso? É um negócio que eu tenho o sono. O sono, pronto. Como é que faz para dormir tendo que gerir contas? Às vezes o cara não tem ali o valor daquele mês ali, que ele tem que bater a meta, tem que produzir, é muita preocupação. Olha, ser empresário, só quem senta na cadeira que sabe. Sabe, é verdade. E também quem é líder, que às vezes o líder também ele está assumindo ali um cargo ali que é estratégico dentro da empresa, ele também passa, ele sente um pouco da dor do empresário, né? E é muito importante nesse trabalho que vocês estão fazendo aí, porque ninguém fala da saúde do colaborador e nem da saúde do empresário, né? E hoje não é só essa saúde psicológica, né? É o bem-estar por completo, né? Questão da alimentação, fazer uma atividade física, tem muita gente sedentária. Se priorizar, né? Maravilha. E tem funções que nem dá pra ele, tem funções que o cara tem que ficar em pé o dia todo, que ele tem que caminhar, né? Se ele não cuidar. Beber água, né? Às vezes ele tá ali trabalhando o tempo todo que esquece de beber e hidratar o corpo, e todos nós precisamos, né? Exatamente. Olha só como mudou, né? Nós estamos nessa sociedade hoje, não é só contratar e botar para trabalhar, tem todo uma responsabilidade, todo um contexto. Exatamente. Meninas, e para finalizar aqui, eu sei que tá gostoso o bate-papo, eu queria que vocês falassem do livro, né? Como é que foi aí a recepção aí desse livro, o Gestão de Pessoas no mercado, né? Como vocês também estão fazendo com que o dono de empresa leia esse livro, ele passe porque aí tem muitas dicas, tem muitas coisas legais, né? De como realmente colocar em prática a gestão de pessoas, né? Aí já abre a mente de muito empresário. Tem algum empresário que já leu e deu um feedback assim, poxa, esse livro aqui me fez ter uma visão diferente sobre gestão de pessoas? Já. Nós fizemos uma palestra, né, e uma moça adquiriu. E ela ficou impressionada. Ela falou assim, meninas, eu não tinha nem o endereço do meu colaborador, eu não sabia de nada deles. E depois que vocês mostraram ali, eu comprei o livro de vocês, eu comecei a
de fato, ver que realmente eu tinha que fazer ali aquela coisa básica. Eu fui me ligar, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com fulano, né, tal, eu não sei nem o telefone da esposa, do esposo. E, de fato, ela ficou, assim, impressionada. Disse, realmente, eu comecei algumas coisinhas para mudar, mas o livro de vocês tem muita coisa e eu estou implementando aos poucos. Foi bastante interessante. Até porque, como ela disse que tem muita coisa no livro, precisa, né, e aí ele tem uma jornada. Ele foi escrito todo intencional. Ela precisa realmente seguir cada capítulo para conseguir realmente implantar esse processo. O livro, ele traz a metodologia que a gente implanta dentro das organizações, então aquela empresa, aquele líder, que ainda não pode, por exemplo, muitas vezes adquirir uma capacitação nossa presencial ou digital, ou a empresa que não pode, por exemplo, contratar a consultoria, começa pelo livro que ele já vai realmente ali ver alguns resultados. Inclusive, senhoras e senhores que estão nos assistindo, o nosso prefacista, nada mais, nada menos que o Jorge. Eu me sinto muito honrado pelo convite de ter sido o prefacista desse livro, né? E vou te contar uma coisa aqui que eu não te falei. Foi através desse livro que eu tomei coragem para escrever o Subindo Degraus. Eita. Esse livro foi o degrau que fez com que o Subindo Degraus saísse do papel, né? Olha só. E tô te presenteando com desse, né? Tem que levar um para cada um, né? Subindo Degraus, que é um livro que ainda não fiz o lançamento. Eu quero a ajuda de vocês para a gente fazer esse lançamento. Eu já tô nas tiragens, estou negociando com as gráficas para poder rodar, porque depois que eu fui ver o quanto é complexo se colocar um livro no mercado. É todo um processo. Exatamente. Mas eu fico muito feliz, assim, eu sei, me consegue aqui só para mostrar, para você que quer realmente entender de pessoas, quer mergulhar nesse universo que é tão importante e é tão atual, né? Não existe negócio sem pessoas, né? E esse livro aqui é fundamental, gestão de pessoas, descomplicando gestão de pessoas. Onde é que as pessoas podem comprar esse livro, Thalita? Pronto, o livro ele já está na Amazon, tá? Então ele consegue comprar na Amazon. Se ele for no nosso Instagram, ele consegue também adquirir um link que nós colocamos lá também. Então, assim, não tem desculpa para você que está aí nos assistindo. Não tem desculpa para realmente não comprar o livro, porque você consegue acessar. De qualquer lugar do Brasil você consegue realmente ter acesso. Se for na Amazon e colocar o nome do livro, já consegue comprar. E nossas redes sociais é @ousex com Z, o X é o X, Soluções. Muito bem. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês. Por mim eu ficava aqui horas e horas batendo papo com vocês, porque o assunto uma coisa vai puxando outra, entendeu? E eu tenho certeza que quem vai assistir esse podcast aqui, o podcast número 1 do Eu Posso, né, vai ter muitos aprendizados, muitos insights. E eu espero ter outras oportunidades aqui com vocês, tá bom? Obrigadão. Quer deixar alguma mensagem aí no final para alguém? Eu quero deixar para você realmente que está aí nos assistindo. Primeiro que você vai ter que mandar para outras pessoas o podcast, que vai impactar a sua vida. Então, assim, não guarde só para você, já mande para outras pessoas, se inscreve no canal também aqui do Eu Posso, que vai ter, assim, isso aqui é só o primeiro de vários que vai vir aí, super incrível. E a mensagem que eu quero deixar é: ousem agir, faça acontecer, as oportunidades moram na sua ousadia. Muito bem. Quer deixar aí, Thalita, uma mensagem também? Pronto, você que está aí nos ouvindo, com Deus vocês podem ousar, conquistar o impossível e ter uma vida extraordinária. Maravilha, gente. Obrigado aí pela audiência aí de você que está assistindo esse podcast pela primeira vez. Até a próxima. Um abraço.